Olá, eu sou a Ashley e vim falar um pouco sobre a divisão da Alemanha e do Muro de Berlim e a reunificação das Alemanhas. Bom, a divisão da Alemanha começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando os países vencedores do conflito, no qual era a União Soviética e os Estados Unidos, dividiram as Alemanhas em duas partes, que era a ocidental e a oriental. E ocorreu também a participação do Reino Unido e da França. No entanto, elas estavam em sincronia, com as medidas capitalistas dos Estados Unidos e era mais simples a divisão ser feita apenas por duas das principais potências daquela época. E o Muro de Berlim, foi o maior símbolo que dividiria a Alemanha em duas, que a capital da Alemanha da Oriental ficou conhecida como a cidade de Dresden, e enquanto Bonn passou a ser a sede do governo da Ocidental, Enquanto a Alemanha Oriental era comunista e a Ocidental era capitalista, havia uma grande diferença na questão de desenvolvimento econômico, e isso gerou um grande descontentamento entre os alemães orientais. E foi aí que, em 3 de outubro de 1990, entrou em vigor o acordo que oficializava a unificação política da Alemanha. Bom, o que foi as alianças militares? Em 1949, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como OTAN, foi fundada para proteger o Ocidente de possíveis agressões da antiga União Soviética. Mas desde o fim da Guerra Fria, essa aliança militar composta por americanos e europeus se expandiu para mais de 30 países, incluindo nações que antes faziam parte da antiga União Soviética. Como era esperado, a União Soviética não gostou e reagiu à assinatura por meio do estabelecimento de uma outra aliança com 7 repúblicas socialistas, no caso, o Pacto de Varsóvia. O objetivo era intimidar qualquer ataque que pudesse vir da Aliança Atlântica. O pacto pretendia reforçar a presença militar da União Soviética na Europa Oriental e evitar qualquer ataque de países da OTAN contra seus integrantes. Com o intuito de proteger os territórios de suas influências e alcançar novas áreas para dispensar suas ideologias, as duas maiores superpotências, Estados Unidos e União Soviética, partiram para um crescimento militar, onde criaram a corrida armamentista, que trata-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares, ou seja, é o processo pelo qual um país procura armar-se com o intuito de proteger-se de outro. Ao mesmo tempo, seu adversário sente-se ameaçado pelo aumento do poder militar, e assim investindo em sua defesa. Esse processo resultou também na programação da tecnologia aeroespacial e o aumento da rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, assim ocorrendo a corrida espacial. Essa corrida aconteceu a partir do lançamento de satélites artificiais, sondas espaciais, envio de expedições tripuladas para o espaço e viagens para a Lua. A conquista do espaço era algo fundamental dentro da disputa travada por americanos e soviéticos, pois aquele que dominasse essa nova fronteira teria o papel de potência mundial daquele que o fizesse. Além disso, dominar o espaço poderia ser utilizado em questões estratégicas do âmbito militar. Isso porque dominar o espaço poderia permitir monitorar o inimigo por meio de satélites. Por isso, a disputa pelo espaço era tão importante assim. No começo do século XX, o Japão ocupou a Coreia, fazendo os coreanos trabalhar para o Japão e tal. E com a Segunda Guerra Mundial, os coreanos lutaram contra os japoneses. E com o fim da guerra chega também o fim da ocupação japonesa na Coreia. Com os aliados, a Coreia foi dividida. Aconteceu lá no paralelo 38. A União Soviética era aliada da Coreia do Norte e os Estados Unidos da Coreia do Sul. Iria acontecer uma eleição para unificar o país, mas Joseph Stalin acha que pode ameaçar a União Soviética, e com isso as eleições acabam não acontecendo. As duas Coreias tinham os líderes políticos. A Coreia do Norte
era o Kim Il-sung e a Coreia do Sul era o Syngman Rhee. Em 1948, a ONU reconhece a Coreia do Sul como Coreia oficial, e com isso a Coreia do Norte ficou enfurecida. Daí acontece o conflito armado da Guerra Fria. E em 1950, os norte-coreanos resolvem invadir a Coreia do Sul. Só que para isso eles precisavam de armamentos, então eles foram falar com Stalin. Stalin acabou aceitando e mandou um monte de armamento para eles. A União Soviética também só topou ajudar porque, em janeiro daquele ano, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse que a Coreia do Sul estava fora do alcance da defesa deles. E Stalin aproveitou, achando que os Estados Unidos não iam fazer nada, por terras coreanas. Para conter essa invasão, forças militares lideradas pelos Estados Unidos interviram diretamente no conflito e conseguiram deter os norte-coreanos, obrigando-os a recuar até o território chinês. Só que aí as tropas chinesas entraram na guerra, apoiando o exército norte-coreano. E os governantes também enviaram militares aos norte-coreanos e as tropas da Coreia do Norte iniciaram então a contraofensiva e recuperam todo aquele território que foi conquistado pelos sul-coreanos, avançando até a cidade de Seul. Posteriormente, Seul foi reconquistada pelas forças coreanas do Sul com a ajuda de seus aliados estadunidenses. E lá em 1953, aceleram-se as negociações de paz e o cessar-fogo foi formalizado em 27 de julho de 1953. Os governantes das duas Coreias, com o aval da ONU, restabeleceram o Paralelo 38 como fronteira entre os dois países. Nessa guerra morreram 600 mil soldados e 2 milhões de civis. Meu nome é Dávila Fernanda e eu vim falar um pouco sobre o fim da Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria ela foi uma disputas econômicas, ideológicas e militares entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Bom, do lado capitalista tínhamos os Estados Unidos e pelo socialista temos a União Soviética. Podemos afirmar que a crise nos países socialistas funcionou como catalisador do fim da Guerra Fria. Os países do bloco socialista, incluindo a União Soviética, passavam por uma grave crise econômica na década de 1980. A falta de concorrência dos altos e baixos salários e a falta de produtos causaram uma grave crise econômica. A falta de democracia também gerava uma grande insatisfação popular. No começo da década de 1990, o presidente da União Soviética começou a implementar reformas políticas priorizando a liberdade e a reestruturação econômica. A União Soviética estava pronta para deixar o socialismo rumo à economia do mercado capitalista com mais abertura política e democrática. Na sequência, as diversas repúblicas que compunham a União Soviética foram retomando sua independência política. Futuros acordos militares entre Estados Unidos e Rússia garantiram o início de um processo de desarmamento nuclear. Na década de 1990, sem a pressão soviética, os outros países socialistas, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária, entre outros, que também fizeram parte, também foram implementando mudanças políticas e econômicas no sentido do retorno da democracia e engajamento na economia de mercado. Portanto, a década de 1990 marcou o fim da Guerra Fria e também da divisão do muro entre dois blocos ideológicos. O temor de uma guerra nuclear com o uso de armas atômicas e as disputas armamentistas ideológicas também foram sepultadas. Olá, meu nome é Ingrid, sou aluna da turma 301 e agora eu vou explanar um pouquinho sobre o nosso seminário de História, mais especificamente sobre os subtópicos que dizem respeito à recuperação econômica europeia pós-guerra, o Plano Marshall, a criação da ONU e sobre os direitos humanos.
Após a guerra, países europeus que estavam totalmente destruídos sentiam alívio pelo fim da guerra, mas apreensivos, pois sabiam que tempos difíceis se aproximavam, já que a maioria dos recursos foram gastos em investimentos para custeio da guerra. Porém, por incrível que pareça, mesmo após a guerra e durante a guerra, ocorreram grandes avanços industriais e tecnológicos na sociedade daquela época. Pensando na grande destruição a qual os países europeus se encontravam posterior à guerra, em 21 de janeiro de 1947, George Marshall era nomeado como secretário de Estado por Harold Truman, então presidente dos Estados Unidos. George Marshall foi o criador do chamado Plano Marshall, que após um tempo decidiu apresentá-lo para Harold Truman, então presidente dos Estados Unidos, que decidiu colocá-lo em prática, destinando grandiosos recursos financeiros que foram também arrecadados por ele, com o objetivo de recuperar economicamente e estruturalmente os países europeus e frear o avanço do comunismo e do socialismo em tais países. A doutrina predominante no Plano Marshall era a doutrina Truman. A ONU, a Organização das Nações Unidas, foi criada em junho de 1945, quando cerca de 51 países, incluindo o Brasil, assinaram a chamada Carta das Nações Unidas, que teve vigor em 24 de outubro de 1945, que hoje é considerado o Dia das Nações Unidas. Seus principais princípios são a paz e a segurança internacional. Seus objetivos estão diretamente ligados a solucionar problemas internacionais em âmbito social, cultural, econômico e humanitário, em respeito aos direitos humanos. Tais direitos humanos que foram declarados no ano de 1948, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sendo assim, se trata dos direitos de todas as pessoas no mundo inteiro.